Shalom de Alcha para os irmãos. Bom, irmãos, estamos aqui para lançar mais uma live aí. Nessa live nós vamos falar sobre o capítulo 6 de Gênesis, onde fala ali que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si as que mais lhe agradaram. Esse debate aí, entre essa questão aí de filhos de Deus, ser os anjos ou ser a linhagem de Sete, esse debate aí, ele já acontece há mais de 1.500 anos. Os teólogos e os estudantes da Bíblia debatem esse capítulo aí. Alguns falam que são anjos que desceram do céu, tiveram relações com as mulheres e nasceram os gigantes. Nós vamos falar dos gigantes também. Outros falam que não, que é a descendência de Sete, que casou com a descendência de Caim. Eu até trouxe um vídeo aí atrás aí, onde eu estava apoiando essa questão aí, essa tese aí, de que a descendência de Sete casou com a descendência de Caim. Hoje eu não vou mudar essa questão, porém, o Eterno nos mostrou algo que vai aperfeiçoar mais isso aí ainda. Vai mostrar claramente que são duas linhagens, a linhagem de Sete com a linhagem de Caim. Só que nós vamos olhar por um ângulo diferente dos outros vídeos que eu fiz aí atrás, aí, quem está me acompanhando já assistiu esses vídeos. O que me fez fazer essa live novamente foi essa Bíblia aqui que um irmão lá de Brasília me deu. Ela chama Tanakh, é o Velho Testamento em hebraico e traduzido para o português. Então, o que me fez trazer esse estudo novamente foi quando eu li esse capítulo 6 nessa Bíblia hebraica aqui. Aí o Eterno abriu mais o meu entendimento para mim estar trazendo para os irmãos hoje o entendimento que eu creio ser o entendimento correto. Se o Eterno não trazer a revelação da sua palavra, de forma alguma nós vamos conseguir entender ela. Por isso que tem mais de 1.500 anos que os pastores, os teólogos debatem esse capítulo. Mas hoje eu creio que o Eterno vai abrir o seu entendimento, porque esse estudo aqui, ele é tremendo. Isso aqui não é falado em denominação evangélica alguma, não é falado nas igrejas, nas denominações aí. Eles nem sonham que esse estudo aqui existe. Para quem quer entender mais claro, volta lá e assiste lá o vídeo onde eu falo sobre a semente da serpente. Porque para poder entender o capítulo 6 de Gênesis, tem que entender quem é a semente da serpente que está registrada no capítulo 3. O que vai ser falado no capítulo 6 de Gênesis já está relatado no capítulo 3 de Gênesis. Essa descendência da serpente se envolvendo com a descendência de Adão. Já está lá relatado já no capítulo 3. Muitas pessoas não sabem disso, não sabem o que é a semente da serpente. Então, para você entender isso, você tem que voltar lá e assistir o vídeo lá onde eu falei sobre isso. Aí, a capa é assim, ó. Não pode aproximar aí. Quem são os filhos de Elohim? Eu coloquei Elohim, a tradução mais correta ainda é Alurim. Alurim. Na Bíblia hebraica lá hoje, lá, que já sofreu uma deturbação, tá Elohim, mas é Alurim. E quem são as filhas dos homens? Então, nós vamos falar sobre essas duas questões e vamos também mostrar quem são os gigantes. Então, são três coisas aí. Quem são os filhos de Elohim, de Deus ou dos poderosos, que eu vou mostrar aqui. Quem são as filhas dos homens e quem são os gigantes. Ok, irmãos? Então, irmãos, a questão é o seguinte. Depois dessa live aqui, muitos... Deixa eu só pegar uma caneta que caiu aqui. Caiu por aqui, mas não tem nada não, tem outra aqui. Depois dessa live aqui, muitos vão voltar a me chamar de herege, como aconteceu na live passada, onde eu falei sobre esse assunto. Apareceu muitas pessoas aí na internet me chamando de herege, me chamando de doido. E muitos também vão me chamar de racista, porque eu vou trazer uma questão aqui, e aí os irmãos vão tirar sua conclusão. Se os irmãos concordarem com o que eu vou falar aqui, amém. Se não concordarem também, aí fica a critério dos irmãos, ok, irmãos? Mas eu vou trazer um assunto polêmico aqui hoje. E vou trazer documentos provando o que eu estou falando. Vou apresentar documentos aqui. Eu não vou fazer igual os pastores que falam e não mostra documento na tela, não. Toda live que nós fazemos, nós colocamos documento na tela, porque a Bíblia, a Escritura sem documento não adianta nada. A Bíblia é um livro de história, é um livro de arqueologia. Então, nós temos que mostrar documentos através da arqueologia. Vários documentos vai ser colocado na tela aí, traduções diferentes. É por isso que eu estou com essa tradução aqui, estou com outra tradução aqui, estou com essa Bíblia hebraica aqui, estou com a Bíblia Jerusalém aberta aqui, tem uma outra ali. São várias traduções que vai ser usada aqui nessa live
para poder esclarecer esse assunto. Senão não tem como esclarecer, não. Vou usar a Bíblia Hebraica aí na tela, o irmão vai colocar na tela a Bíblia Hebraica para poder entender esse capítulo 6. E somente por meio do Espírito do Eterno para nós entender esse assunto aqui. Então, preste bastante atenção, irmãos, para vocês serem edificados. Ok, irmãos? Então, eu já vou começar aqui com essa questão. O que acontece? Na internet aí, existe aqueles que creem que a descendência da serpente, eles não creem na descendência da serpente ali, que se envolveu com Eva. Eles creem que foi os anjos que desceu, tiveram relação com as mulheres. Mas eu vou voltar lá atrás e vou mostrar que antes disso tem a semente da serpente lá. Então, a maioria dos pastores não crê nessa questão da semente da serpente. 99% deles não crê na questão da semente da serpente. É uma live que eu fiz sobre esse tema. Se você não assistiu, volta lá e assista. Então, muitos pastores, quando chegam no capítulo 6, por não conhecer essa questão da descendência da serpente, eles se perdem. Eles não vão conseguir entender o que está registrado no capítulo 6 nunca. Por quê? Porque para entender o capítulo 6, tem que entender quem é a semente da serpente e quem é a semente da mulher, que está registrado no capítulo 3 de Gênesis. Tem que entender lá atrás primeiro, para depois entender cá na frente. Está tudo junto. Do capítulo 3 até o capítulo 6, está tudo junto, é uma coisa só. E aí tem pastores que falam que ali em Gênesis 6, são os filhos de Sete que casaram com as filhas de Caim. Tudo bem. Mas tem outra linha de pastores que defendem que são anjos que desceram dos céus, tiveram relações sexuais com as mulheres e aí nasceu os gigantes. Vou estar lendo Gênesis, capítulo 6, para mim poder entrar nessa questão aqui. Vou ler a Bíblia de Jerusalém aqui por enquanto. Depois eu vou usar outra tradução. Se você tiver uma Bíblia em sua casa e quiser acompanhar, acompanhe, porque esse estudo aqui ele é tremendo. Ou então deixa para você verificar depois. Gênesis 6, versículo 1 diz assim: quando os homens começaram a ser numerosos sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si como mulheres todas as que lhes agradaram. O versículo 4 diz assim: ora, naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, estas lhes davam filhos. Os nefilins habitavam sobre a terra. Estes homens famosos foram os heróis dos tempos antigos. Então, aqui agora, fala que os filhos dos homens possuíram, os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Os filhos de Deus tomaram como mulheres as filhas dos homens. E lá na frente fala que nessa época já existiam gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Esses gigantes eram homens de renomes, homens valentes, homens poderosos que existiam naquela época. Então tem uma linha de pastor que fala que para ter nascido esses gigantes na terra, os anjos tiveram que descer e ter relação sexual com as mulheres para poder nascer gigante. Porque se tivesse sido somente a descendência de Sete casando com a descendência de Caim, os filhos de Sete casando com as filhas de Caim, não daria essa raça de gigante. Teriam que ser seres, então, altos para poder produzir essa raça de gigantes sobre a face da terra. Aí os pastores falam, então eram anjos, porque os anjos eram altos, os anjos desceram, transaram com as mulheres, e aí nasceu os gigantes em cima da terra. Inclusive tem o pastor Pozella, se eu não me engano, ele fala sobre isso. O irmão pode até colocar o vídeo dele na tela, se o irmão tiver, e aí eu vou dar continuidade aqui, tá, irmão? Vou até verificar o versículo aqui, enquanto o irmão procura aí. Bnot Adam, as filhas dos homens, Adão, homens, né? Eles tiveram um relacionamento. Aí vem alguns teólogos falando, não, os filhos de Deus eram os descendentes de Sete. Caim morreu, matou Abel, então Deus deu um outro filho, Sete, que foi através de quem veio a linhagem boa. Mas por que os filhos de Sete seriam homens gigantes? Na verdade, houve uma mudança genética. Um material genético que foi introduzido nos seres humanos. Viu aí, irmãos? Então, a linha desse pastor aí é que anjos desceram do céu e tiveram relações sexuais com as mulheres. Mas não é nada disso. Ele está totalmente fora. Anjo não procria. Vou mostrar isso aqui dentro das escrituras aqui.
E não vou pegar aqueles textos lá, que é onde Yahshua fala, serão como os anjos, não se casam nem se dão em casamento. Não vou pegar esse versículo, não. Vou provar de outra forma aqui, que não são os anjos. Então, o que acontece, irmãos? Para descartar, deixar logo de cara descartado que não são os anjos, o primeiro ponto que eu quero pregar para os irmãos, que eu quero trazer para os irmãos aqui, é o seguinte. Gênesis, capítulo 6, fala assim, deixa eu voltar lá e ler o texto novamente, eu vou esclarecer para os irmãos, bem esclarecido, por que não são os anjos que desceram e tiveram relações com mulheres. O versículo 4 vai dizer assim, ora, naquele tempo, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, essas lhes davam filhos, os gigantes. Os gigantes habitavam sobre a face da terra. Fala. Então, se você pegar uma Bíblia sua e ler aí, vai falar que naquele tempo os gigantes já estavam na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram à filha dos homens, essas lhe davam filhos, ou seja, os nefilins. Estes eram homens de renomes, homens poderosos, valentes, guerreiros. Então, a questão aqui é o seguinte, os gigantes não vieram da transa dos anjos com as mulheres. Não, a Bíblia está falando, os gigantes já existiam naquela época. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens. Então, os gigantes já existiam antes dos filhos de Deus ter relação com as filhas dos homens. Está entendendo, irmãos? Então, não são anjos. Só aí já caiu por terra. Por quê? Porque o gigante já existia antes dos anjos virem e ter relação com mulheres. Se fosse anjo, no caso. Antes deles virem ter relação com as mulheres, o gigante já existia. Então, se os gigantes existiam, eles não são filhos dos anjos com as mulheres. Ficou claro? Agora, outra questão que eu vou pegar e vou ler o livro de Sabedorias, capítulo 14, versículo 6. Inclusive, para mim, esse livro aqui deveria estar dentro de todas as Bíblias. Ele está dentro somente da Bíblia de Jerusalém. Ele não faz parte da Bíblia Almeida, da Bíblia dos protestantes, da Bíblia dos evangélicos. Esse livro aqui está lançado fora. Ele está dentro da Bíblia de Jerusalém, porque a Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia católica. Então, o que acontece? Na Bíblia de Jerusalém, livro de Sabedorias, capítulo 14, versículo 6 diz assim, pois quando nas origens pereciam os gigantes, orgulhosos, a esperança do mundo se refugiou numa jangada, ou seja, numa arca, que pilotada por tua mão. Não sei, nem sei se eu mandei essa tradução para o irmão aí, que tem outra tradução que é melhor do que essa aqui. Mas aqui deu para entender. Está falando que no dilúvio, os gigantes orgulhosos, todos eles pereceram. Todos os gigantes morreram no dilúvio. Os gigantes lá do livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 4, eles morreram no dilúvio. Por quê? Porque sobreviveu só a família de Noé. Noé e mais 7 pessoas, 8 pessoas ao todo que sobreviveu com o dilúvio que o Eterno enviou e inundou toda a terra, matou todo ser vivo que tinha fôlegos na sua narina, morreu quando o dilúvio veio. Então os gigantes morreram no dilúvio, certo? Correto? Agora raciocina comigo, meus irmãos. Só que quando nós chegamos no livro de Números, capítulo 13, versículo 33, lá fala dos nefilins, lá fala dos gigantes. Quando Moisés levou o povo para poder entrar na terra de Canaã, quem estava habitando na terra de Canaã eram os nefilins, os gigantes. Os mesmos lá do capítulo 6, versículo 4 de Gênesis, estavam na terra de Canaã, habitando a terra de Canaã. E no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 41 ao 57, fala que Davi matou o gigante Golias. E tem várias outras passagens na Bíblia onde fala de gigantes na terra depois do dilúvio. Então a questão é o seguinte, se os anjos vieram e transaram com as mulheres e nasceu os gigantes, e os gigantes morreram no dilúvio, quem são os gigantes que vêm depois, de novo, depois do dilúvio? De onde eles surgiram? Pastor nenhum vai explicar isso aí. Os anjos voltou e tiveram relação com as mulheres novamente para poder gerar o gigante novamente. O Eterno matou os gigantes lá no dilúvio, aí o homem agora vem e tem relação com as mulheres para poder nascer gigante novamente. Tá fora, irmãos? Não tem como explicar isso aí. Os gigantes morreram no dilúvio. Então era para eles terem acabado, era para eles existir mais. Mas com o estudo que eu estou trazendo aqui hoje, eu vou mostrar quem são esses gigantes que estão ali na terra de Canaã. E vou mostrar que eles são os mesmos. Eles são da descendência daqueles que estavam lá em Gênesis capítulo 6. Eles sobreviveram ao dilúvio. Eu vou mostrar isso. E como é que eles sobreviveram ao dilúvio?
Quem já me assiste aí há algum tempo sabe do que eu estou falando, mas você que está me vendo pela primeira vez, eu vou mostrar para você que os gigantes passaram pelo dilúvio dentro da arca de Noé. Vou mostrar isso aqui, né, nesse estudo, tá? Vou mostrar aqui, através desse estudo, eu vou mostrar isso. Então, o que é que acontece? A tese de que são anjos que tiveram relações sexuais com as mulheres está descartada. Caiu por terra. Por quê? Porque naquele tempo existiam gigantes na terra. E também depois que os filhos de Deus entraram a filhos dos homens. Esses eram homens poderosos, homens de renome. Gênesis 6, versículo 4. Então, antes dos filhos dos deuses, ou dos filhos de Deus, transar com as mulheres, os gigantes já existiam. Qual que é a outra prova? Depois do dilúvio, não teria sobrevivido nenhum gigante. Por quê? Morreu tudo lá no dilúvio. Como é que eles vão aparecer lá na frente? Lá? Como é que eles vão aparecer lá na terra de Canaã? Fala que quando eles foram para invadir a terra de Canaã, diz que o povo de Israel olhou e falou: eles são gigantes. Como é que nós vamos vencer aquele povo? Aqueles homens lá são muito grandes. Como é que nós vamos vencer? Eles estavam lá. Como é que eles nasceram de novo? Os anjos vieram? Não acredito nisso, hora nenhuma. Vou mostrar como é que foi que eles sobreviveram ao dilúvio. Aguenta a mão aí. Então, peraí. Então, deixa eu pegar aqui agora para não deixar nada para trás. O que acontece? O que eu vou trazer aqui agora é aquilo que eu falei naquele estudo lá atrás. A semente da serpente. Satanás queria trazer os seus filhos para cima dessa terra. Se você não assistiu uma live também que eu fiz aí há poucos dias, onde eu falei sobre 4 tipos de semente. Linho, cevada, trigo e joio. Mostrei que cada espécie de semente representa um tipo de pessoas em cima da terra. O linho é Yalcha, a cevada é os crentes vencedores, o trigo são os crentes que não vão se tornar vencedores e o joio são os ímpios, os filhos de Satanás. 4 tipos de semente. Satanás queria trazer a sua semente, o seu filho, para cima da terra, a sua descendência. E para isso, ele não usou os anjos caídos. Por que Satanás não usou os anjos caídos? Como muitos pastores pensam aí que os anjos desceram e tiveram relação sexual. Porque anjos não procriam. Porque se anjo procriasse, Satanás teria tido relação sexual com Eva e trazido seu filho para cima da terra sem depender dos anjos caídos. Satanás não fez isso. Para poder ele trazer o seu filho para cima da terra, que é Caim, ele usou uma serpente. Ele usou a serpente. Através da serpente, ele trouxe o seu filho para cima da terra. Ele trouxe o joio. Ele trouxe a semente da serpente para cima da terra. Por isso que em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o Eterno fala assim, ó: colocarei inimizade entre a sua semente e a semente da mulher. Entre a semente da serpente e a semente da mulher. Entre a semente de Eva. A semente da serpente é Caim. A semente da mulher é Abel. Eva estava grávida de 2 filhos. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Os 2 eram gêmeos. Um era a semente da serpente. O outro era a semente de Adão com Eva. O Eterno, vou colocar a inimizade entre essas 2 sementes. Uma semente era Abel, era o trigo. A outra semente é Caim, o joio, o filho de Satanás. Você já leu na Bíblia que Satanás semeou o joio no meio do trigo? Satanás semeou seus filhos para cima da terra? Foi nessa hora, e foi lá no livro de Gênesis, capítulo 3. Então, para entender o capítulo 6 do livro de Gênesis, você tem que entender a história do capítulo 3 de Gênesis. Lá começou a história com descendência, são descendências, descendência de Caim e descendência de Adão, descendência da serpente e descendência de Adão. 2 linhagens estão em cima da terra até hoje. Começou lá no capítulo 3. E essas 2 linhagens se cruzou uma com a outra no capítulo 6. A descendência da serpente, que são os filhos da serpente, que veio veio Caim e depois vieram através de Caim. Está no capítulo 4. Caim gerou fulano, gerou ciclano, gerou Beltrano. E a descendência de Adão. Adão gerou Sete, Sete gerou fulano, fulano gerou ciclano. Quando chega lá no capítulo 6, eles cruzam novamente. São os filhos de Deus com as filhas dos homens, se juntando. É a descendência da serpente se juntando com a descendência de Adão. E é aí que nascem os gigantes. Por que nascem os gigantes? Porque a serpente
era alta. E a serpente teve relação sexual com Eva para poder colocar o seu filho dentro do ventre de Eva, que era Caim. Provavelmente Caim era um homem alto, puxando o seu pai, a serpente. Ok? Estou só dando uma pincelada aqui. Aguenta o tranco aí, não corre antes. Segura aí o espírito de religião aí, você que está me vendo pela primeira vez, segura o espírito de religião aí, porque o Eterno vai tirar todo o espírito de religião se você abrir o coração para ele e deixar ele falar no seu coração. O Eterno vai mostrar para você o capítulo 6 de Gênesis, de uma forma que você nunca viu nas denominações e nem vai ver, porque eles não têm conhecimento disso aqui. Isso aqui é alimento sólido e eles estão bebendo leite nas denominações. Por isso que Paulo, apóstolo, falou, vocês já deveriam estar comendo coisa sólida, contudo ainda necessitais de leite. Lá nas denominações eles não saem do leite. Isso aqui é alimento sólido. É para pessoas que cresceu espiritualmente e têm condição de digerir o que eu estou falando aqui. Você não vai dar um alimento sólido para uma criança de 6 meses, que você mata ele. Primeiro você dá leite, depois você vai dando um alimento sólido. Todos que estão me ouvindo aqui já faz tempo, já são pessoas crescidas e conseguem digerir tudo que eu estou falando, porque elas cresceram espiritualmente. Por isso nós não devemos ser meninos na fé, devemos se tornar adultos, pessoas maduras. Então o que é que acontece? Satanás, ele é um anjo, um querubim, um anjo. Mas ele não podia transar com Eva diretamente porque ele não procria. Da mesma forma, os anjos caídos também não procriam. Por isso que os anjos caídos não vieram, tiveram relação com mulheres, não. Eles não procriam. Satanás, por não procriar, o que ele fez? Ele teve que usar uma serpente para poder introduzir o seu filho no ventre de Eva. A Escritura fala que a serpente era o animal mais astuto que tinha no jardim do Éden. Ela andava e falava. Ela andava e falava. Ela passou a rastejar depois que recebeu a maldição. E ela seduziu Eva. A Bíblia fala que ela seduziu Eva. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 14. E em 1 Timóteo, também, capítulo 2. Fala que Eva foi seduzida pela serpente. Igual um homem seduz uma mulher. Então, a serpente conversava com Eva. Leia lá no capítulo 3 que você vai ver a serpente conversando com Eva. Então, ela parecia com um homem. Só que ela era alta. Ela era alta. E ela era da cor escura. Daqui a pouco eu vou entrar nessa questão. Então, o que acontece, então? Satanás usou a serpente. A serpente está no capítulo 3 de Gênesis. Quando você chega em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, fala Satanás, a antiga serpente. Por que a antiga serpente? Porque Satanás encarnou na serpente lá no Jardim do Éden para poder enganar, seduzir a mulher. Está entendendo? O Eterno vai abrir sua mente, você vai entender tudo que eu vou falar nessa live aqui. Então, isso aqui é magnífico. Sabedoria. Os gigantes foram destruídos no dilúvio. Sabedoria 14, versículo 6. Esse versículo foi tremendo, né? Então, deixa eu passar para frente aqui agora, então. Satanás, então, ele precisava trazer a sua semente para cima da terra. O Eterno tem a semente dele, o trigo. O trigo não é o povo dele? Não está registrado lá em Mateus, lá que tem a plantação lá, o semeador que saiu semeando o trigo e veio o maligno e semeou o joio no meio. Os joios são os filhos das trevas. Joio é veneno. Quando o joio cresce no meio do trigo, é só para poder atrapalhar o desenvolvimento do trigo. Satanás esparramou seus filhos em cima da terra. Tá aí na terra aí. É idêntico ao trigo, mas não é original. Só parece com o trigo. Os filhos de Satanás parecem com os filhos de Adão. Os filhos de Satanás que estão em cima da terra é mesmo que vê os filhos de Adão, mas não é original, não são filhos de Adão. São filhos da serpente. Através de Caim, depois, a serpente gerou Caim no ventre de Eva, colocou Caim no ventre de Eva, de Caim foi vindo a descendência da serpente. É o joio. Mesmo que vê, se você olhar um joio na plantação, ele é mesmo que vê o trigo. Mas esses dois não é igual. Uma semente é de uma espécie, a outra é de outra espécie. Então, o trigo representa os filhos do Criador e o joio representa os filhos de Satanás. Porém, são semente. O joio nunca vai virar trigo e o trigo nunca vai virar joio. Já nasce desse jeito. Ok? Então, deixa eu passar para frente aqui agora. Agora eu cheguei aqui. Os gigantes, tá aqui, começaram a se multiplicar. Deixa eu pegar aqui. Aqui eu falo voltar lá na capa lá. Tá. Vou pegar aqui agora, aqui, ó. Adão, a palavra Adão, vai falar Adão, né?
no original é Adã. Adã tem dois significados. Adã significa ser humano e significa também barro vermelho, terra vermelha, ok? Grave isso aqui, que daqui a pouco eu vou entrar nessa questão de novo, na questão da cor da pele, porque tem pessoas da cor escura e porque tem pessoas da pele clara. Só que já vou deixar bem claro aqui, para depois ninguém me acusar de nada aí. Eu quero deixar bem claro aqui, dizer que eu não esclareci essa questão aqui. Aí tá aí, ó, Adão, vermelho, tá vendo? Vendo? Colocou homem aí, mas a palavra homem tá errado. Adão ou homem, humanidade. Na verdade é humanidade, é ser humano, que é correto. A tradução correta é ser humano. Adão significa ser humano, não homem. A palavra homem tá errado. Adão significa ser humano e significa barro vermelho, ok? Vou explicar isso aqui daqui a pouco. Então, antes de eu entrar nessa questão, eu quero deixar bem claro. A salvação não depende da cor da sua pele hoje. Hoje tem pessoas da pele clara que são filhos da serpente. E tem pessoas da pele escura que são filhas da pele escura que são salvos. Tem pessoas da pele escura que são salvos. E tem pessoas da pele clara que não são salvos, são filhos da serpente. Tem pessoas da pele escura que são filhos do Criador. Tem pessoas da pele clara que são filhos do Criador e tem pessoas da pele clara que são filhos da serpente. Porque houve uma mistura. Misturou bastante. Mas eu quero voltar lá no princípio, lá em Gênesis, até ali em Gênesis capítulo 11 ali. Eu vou até ali para mostrar a cor. Da onde veio a cor escura. Mostrar que a cor escura ela não veio de Adão com Eva. A cor escura ela vem da serpente. A serpente era negra, ela era escura. Tá entendendo? Muitos vão dizer, Raul, você é racista. Não, não tem nada de racista. É tanto que quem fez a minha imersão foi um irmão da pele escura. E eu tenho plena convicção que ele é um predestinado, um filho do Criador. Só vou deixar bem claro aqui para os irmãos. Ok, irmãos? Mas eu tenho que mostrar isso aqui, porque senão não vai entender o estudo nunca. Eu vou trazer dentro da Escritura, nós vamos entrar dentro da Escritura e pegar os versículos tudo e formar todo o quebra-cabeça para nós entender o capítulo 6, ok? Então, Adão significa barro vermelho, ok? Deixa eu só pegar aqui agora. Passa para frente aqui. Não vou pegar todos os versículos, igual eu falei aí, que senão a coisa fica muito estendida. Lá no Jardim do Éden, então, tinha duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Já falei sobre isso em vários vídeos aí. A árvore da vida representa Yahshua, o Mashiach. Eles podiam comer de qualquer fruto de qualquer árvore. Se eles comessem do fruto da árvore da vida, eles iriam viver eternamente. Por isso que o Eterno mandou expulsar vocês do jardim, colocou um anjo lá para eles não voltarem a comer da árvore da vida e ficassem vivendo para sempre, porém fora da presença do Eterno. O Eterno primeiro queria restaurar o homem para depois deixar ele comer da árvore da vida, que é o que está lá no livro de Apocalipse. Então, a árvore da vida representa Yahshua. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava no meio do jardim, representa Satanás. Ok, irmãos? E uma dessas duas árvores aí o fruto dela aí, elas com certeza, Eva iria comer de qualquer uma das duas. Porém, Satanás, através da serpente, antecipou, fez ela comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É por isso que o livro de Cantares compara a mulher com um jardim fechado. Um jardim. A mulher comparada com o jardim. Eles estavam no jardim do Éden. E no meio do jardim do Éden estava a árvore. Não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Mas vamos lá. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal representava quem? Representava Satanás. Isso está no livro de Ezequiel, capítulo 31. Fala que Satanás é comparado à árvore mais bela que tinha no jardim. Uma das árvores mais belas que tinha no jardim. Aí eu vou passar para frente aqui. A serpente seduziu Eva e ela comeu do fruto proibido. Gênesis 3, versículos 1 ao 6. Ela também deu ao seu marido, Adão. Gênesis 3, versículo 1 ao 6. E aí, quando ela deu para ele, ela deu para Adão e tal, aí a Bíblia fala assim, então eles descobriram que estavam nus. Aí eles colocaram figueira tampando as partes íntimas deles. O que acontece, irmãos? Eles passaram a ter conhecimento do que era o sexo. Comer do fruto trouxe o desejo sexual para dentro do homem e da mulher. A serpente levou Eva a comer do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Automaticamente nela entrou tudo que não prestava e entrou também o desejo sexual. A serpente, nessa hora, apresentou para Eva
o sexo. Ela não conhecia sexo, nem ela e nem Adão. É tanto que eles não tiveram nenhum filho. Eva foi entregue para Adão como uma mulher virgem. Ela era virgem, mas ela não conhecia sexo, nem ela e nem Adão. Eles eram como crianças, eles não tinham malícia dessas questões. É tanto que eles andavam nu e não estavam nem aí. Mas quando eles comeram do fruto proibido, a Escritura fala que os seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Aí cobriram as partes íntimas. Então, o que acontece? A serpente, ela também apresentou o sexo para Eva. Por quê? Porque ali naquela hora aconteceu um adultério. O primeiro adultério que aconteceu foi no jardim do Éden. Eva com a serpente. Ela deixou Adão de lado e foi ter relação sexual com a serpente. Ah, não, Romilson, isso não existe. Não. Existe sim. Leia Gênesis capítulo 12, versículo 13. O Eterno fala assim com a mulher: por que você comeu? Ela vira e fala assim: a serpente me seduziu. Quando você vai em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14, olha o que está dizendo. Aqui diz assim: e não foi Adão que foi enganado, mas a mulher que seduzida caiu em transgressão. Adão não foi enganado, mas a mulher que foi seduzida caiu em transgressão. Então houve uma sedução, igual um homem seduz uma mulher. E aconteceu o quê? Aconteceu um adultério. O primeiro adultério aconteceu, então, no livro de Gênesis, quando Eva teve relação sexual com a serpente. Como é que eu vou provar isso agora? Eu vou provar isso agora aqui, ó. Eu vou vir aqui agora no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 20, vai dizer assim. Em Gênesis fala que Eva comeu do fruto, ela comeu do fruto. Em Provérbios 30, versículo 20, diz assim: assim procede a adúltera. Aqui está escrito, assim procede a prostituta? Não. Assim procede a adúltera, mulher adúltera. Come, limpa a boca e diz, não fiz nada de errado. Não fiz nada de mal, não fiz nada de errado. Presta atenção no texto, não está falando, assim procede uma prostituta. Não, assim procede uma mulher adúltera. Ela come e diz, não fiz nada de mal. A mulher adulta, lá no Jardim do Éden, adulterou, comeu do fruto proibido, teve relação sexual com a serpente. E aí, o que aconteceu? Ela foi lá e apresentou o fruto proibido para Adão, né, que fala, e teve relação sexual com Adão. E aí, no capítulo 3, o Eterno vem até ela, e aí pergunta para eles, quem te fez saber que você estava nu? Perguntou para Adão. Adão falou, a mulher que você me deu me enganou, eu comi do fruto. Aí pergunta para a mulher fala, a serpente me seduziu. Então, um apresentou para o outro. A serpente apresentou para a mulher e a mulher apresentou para Adão. A serpente apresentou para a mulher o sexo e a mulher correu e apresentou para Adão. Aí o Eterno vira e fala para ela, em meio a dores você dará luz a filhos. Você está grávida. Você engravidou. E em meio a dores você vai dar luz a filhos. 2. Abel e Caim já estavam no ventre dela. Aí ele falou, colocarei inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Ele estava dizendo, dentro da sua barriga tem 2 meninos. E ele falou, e um será inimigo do outro. Um vai ser inimigo do outro. Quando nasceu, Caim matou Abel. E a Escritura fala que Caim era do maligno. 1 a João, capítulo 3. Então, só aqui você já começa a conseguir ver as coisas. Tem uma menina na internet que o canal dela tem mais ou menos 2 anos que ela começou a fazer esses vídeos. Eu creio que foi porque ela começou andou pesquisando essas questões. Eu não sei se ela viu nossos vídeos, mas ela também fala sobre isso. Ela usa um livro lá que chama Targum. Eu já até li esse livro já. É o Targum dos judeus, um livro antigo lá. Eles relatam essa história dessa engravidez de Eva com a serpente. Só que chama a serpente de Samael. Vou colocar o vídeo da menina aí na tela, aí vocês assistem, e aí nós vamos dar sequência, ok? Diz o Targum, que é o Pentateuco usado pelos judeus após a Babilônia, traduzido do hebraico para o aramaico, no capítulo 4 de Gênesis. E Adão conheceu intimamente a Eva, sua esposa, que ela ficou grávida de Samael, antiga serpente, Satanás, né? Que o Malaca desejável, ou seja, o anjo desejável, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E ela disse, tenho adquirido um homem do Malaca de Deus. Veja só que ela não agradece, ela só afirma que ela teve um filho homem, mesmo porque ela teve dores de parto pela primeira vez.
Então Deus estava próximo a ela, apesar da sua penalidade. E continuou a gerar de seu marido, veja, continuou a gerar de seu marido Adão e o seu irmão gêmeo a Abel. Veja só que Abel é irmão gêmeo de Caim, que Caim, filho de Samael, e Abel, filho de Adão. E Abel era um pastor de gado miúdo. Agora vamos dar uma olhada para confirmar no capítulo 5, que fala no verso 3. E Adão viveu 130 anos e gerou Sete, do sangue pela sua imagem e pela sua semelhança. Veja que na Bíblia fala que Sete tinha sua imagem e semelhança. Por quê? Vamos ver. Pois antes disso, de Chavá tinha gerado Caim, que é antes disso de Eva, tinha gerado. Então aí deu para os irmãos entenderem como é que o Targum traz a questão aí. Chama Satanás de Samael. Ele encarnou na serpente para poder gerar o seu filho Caim, ok? Beleza, isso aí é o Targum. Então o que é que acontece? Hoje a ciência comprova que dentro de 72 horas, se uma mulher tiver relação sexual com dois homens, ela pode engravidar dos dois. E aí nasce duas crianças, se nascer gêmeos, um é filho de um homem, o outro é filho de outro homem. Tem vários casos, daqui a pouco nós vamos mostrar as fotos aí. Então, o que é que acontece? A ciência hoje comprova. Naquela época, nasceu dois, Abel e Caim. E é interessante que quando nós lemos lá, fala que de uma relação que Adão teve com Eva, nasceu Caim e Abel. Aí fala, e depois Adão tornou a conhecer sua mulher e ela gerou a Sete, capítulo 5. Então, são duas relações para nascer três meninos. E na primeira relação nasceu dois. Por quê? Porque ela já tinha tido relação com a serpente. Então ela engravidou da serpente e depois engravidou de Adão. Ok? E Adão, então, igual ela falou aí, a moça falou aí, Sete era imagem e semelhança de Caim. Ou imagem e semelhança de Adão. Já Caim não tinha a imagem de Adão, ele tinha a imagem da serpente. Então, eu até fiz uma anotação aqui, fala assim, Eva não diz que eu tive um filho, e sim um homem. Ela o chama de homem e não de filho. Ela falou, eu tive um homem com a ajuda de Yau. Na tradução do Targum fala, eu tive um homem com a ajuda do anjo, né, no caso. No Targum falou, foi assim. Mas na nossa tradução fala, com a ajuda de Yau. Mas o interessante é que ela não fala, eu tive um filho com a ajuda de Yau. Por que ela não falou, eu tive um filho? Não, ou um filho homem. Ela só falou, eu tive um homem. Estranho, né, irmãos? Mas vamos lá. O texto diz que ela também deu à luz Abel. Não diz que ela teve outra gravidez para poder dar à luz a Abel, igual foi da mesma forma que foi com Sete. Então, ok, só teve uma gravidez e nasceu dois. Os dois, então, eram gêmeos. Só esclarecendo o que a mulher falou aí. Os dois eram gêmeos. Vou colocar as fotos aí agora. Coloca as fotos aí que foi achado. Eu tirei uns documentos aí, mais uma vez aí, mostrando mulheres que transou com dois homens dentro de 72 horas, engravidou dos dois e nasceu gêmeos. Tem vários documentos provando isso. O irmão vai colocar na tela aí. Deixa eu só verificando aqui. Eu vou ir falando aqui. O irmão vai colocando as fotos e depois nós vai falando. Então, o que é que acontece, irmão? A palavra Sete significa substituto. Quando Abel matou, ou quando Caim matou Abel, aquele que era a semelhança de Adão, Abel, deixou de existir ali, ficou sem nenhuma descendência. Adão ficou sem nenhuma descendência em cima da terra, só a serpente que ficou com a descendência dela, que era Caim. Aí Adão teve que transar novamente com a sua mulher Eva para poder trazer a sua descendência para cima da terra. Adão teve que ter relação com Eva para poder trazer a sua descendência para cima da terra. Por isso que a palavra Sete significa substituto. Sete significa substituto. E Eva vira e fala assim, o Criador me deu outra semente no lugar de Abel, para substituir Abel. Ou seja, porque Caim não era de Adão, não era semente de Adão. Então foi necessário os dois ter relação sexual para poder produzir uma outra semente semelhante a Adão. Aí, ó, as fotos aí, ó. Vendo aí, no interior de Goiás, uma jovem deu à luz a gêmeos no mesmo parto. O exame de DNA revelou que cada bebê tinha um pai diferente. Então tá aí, ó, esse documento aí. São vários aí, ó. Vários, outro aí, ó.
Então, isso aí está mais do que provado hoje na ciência. Se fosse uns anos atrás aí, não teria como explicar o livro de Gênesis. Mas como nós temos o tempo do fim e tudo está sendo revelado agora aos servos do Criador, não está sendo revelado para quem está dentro do sistema, porque o sistema vai ficar no engano até acontecer o arrebatamento de Filadélfia. Eles não vão entender nada disso aqui do que está sendo falado aí. Então, eu vou voltar aqui para o capítulo aí. Está mostrando os versículos, as fotos aí. Deixa eu só pegar aqui agora aqui. Quem são os filhos de Deus e quem são os filhos dos homens? Eles são uma mistura. Eles não são uma mistura de anjos com homens, que eu já falei, como os pastores ensinam. Aqui, ó. A primeira coisa que eu quero falar também é que eles eram altos. Não todos, né? Não todos nasciam altos, mas muitos deles nasceram gigantes. Aqueles que descenderam da serpente nasceram gigantes. Por quê? Porque puxou o pai deles, puxou a serpente. Então a serpente ela era muito alta. A serpente ela era muito alta em vista de Eva e em vista de Adão. Por isso que nasceu os gigantes na terra. Não tem nada a ver com anjo gigante transando com mulher, não. É a serpente que era grande. É a serpente que é o pai dos gigantes. Os gigantes são filhos da serpente. Da serpente que transou com Eva, aí nasceu os gigantes. É por isso que Gênesis fala assim, naquele tempo, os gigantes já habitavam a terra. E também depois que os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens. Por que os gigantes já habitavam a terra? Porque os gigantes começaram a nascer lá atrás. Caim provavelmente era um gigante, era uma pessoa alta, puxando o pai dele, que era a serpente. E ele era de pele escura. Coisa que os teólogos e os pastores nunca vão te explicar nunca. Por que tem pessoas da pele branca e tem pessoas da pele escura? A pele escura puxou a cor da serpente. E a pele clara, Adão, que era barro vermelho, moreno, avermelhado, ruivo, né? Uns falam ruivo. Pronto, quem puxou ele ali, nasceu com essa cor. Quem puxou a serpente naquela época, nasceu com a pele escura. Mais na frente foi acontecendo a mistura. Tem pessoas hoje de toda cor aí, na terra aí. Tem pessoas de todo tipo aí. Mas por quê? Porque misturou demais. Mas eu estou pegando lá atrás para nós entender. Então, primeira coisa, os gigantes eram altos. A descendência da serpente era o quê? De pele escura. A descendência de Adão era de pele clara, ok? Naquela época lá. Vamos lá agora. Naquela época, viu, irmãos? Então, deixa eu passar para frente aqui. Depois do dilúvio, todos os homens vieram dos 3 filhos de Noé, Jafé, Sem e Cã. A resposta é que um destes filhos de Noé era descendente da serpente. Ele veio dos gigantes, tá vendo aí? Então, os gigantes passou pela arca. Como é que os gigantes passou pela arca? Porque um dos filhos de Noé era descendente do gigante, era descendente da serpente. Qual deles, Ramilson? Cã. Cã era descendente da serpente. Mas como é que Cã entrou dentro da arca, então, Ramilson? Cã entrou dentro da arca porque Noé casou com uma mulher chamada Naama. Naama era irmã de Tubal-Caim. Tubal-Caim falou, eu matei um homem porque ele pisou no meu pé, ou um menino porque ele pisou no meu pé. Está lá no capítulo 5 de Gênesis, se eu não me engano. Então, Naama era irmã de Tubal-Caim, que era descendente de Caim, filho da serpente. Então, Naama casou com Noé. Um que era descendente de Adão casou com uma mulher que era descendente da serpente. Essa mulher, então, entrou para dentro da arca. Ela e seus 3 filhos. 2 deles puxou Noé, Jafé e Sem. O outro puxou a serpente. Até a cor dele era a cor da serpente, Cã. Ok, irmãos? Calma aí que nós vamos chegar lá. Então, espera aí. Então, o que acontece? Eu vou pegar aqui os versículos. Daqui a pouco eu vou pegar Não sei se eu mandei os documentos para os irmãos, mas se vocês pesquisarem na internet aí, vários rabinos aí, vários estudiosos lá de Israel até hoje, eles falam lá que Naama era da descendência de Caim e ela casou com Noé, ok? Deixa eu só pegar um versículo aqui, quer ver? Só para mim poder, já que eu falei sobre isso aqui, deixa eu pegar aqui. Acho que está cá na frente aqui. Vou pegar aqui. Juízes. Não, Josué. Deixa eu ver se eu acho aqui. Josué 14. Mas na frente eu acho o versículo aqui. Não vou tomar tempo com isso aqui agora, não. Josué, se não me engano, é Josué 14.
Tem até uma cidade que recebeu o nome de Naama. Quando você lê o capítulo 4 de Gênesis, vai falando da descendência de Caim, em vez de terminar ali com o homem ali, não. Lá no finalzinho, eles falam dessa mulher, Naama, irmã de Tubal-Caim. Por que essa mulher aparece ali? Porque ela casa com o último da descendência de Sete. A descendência de Sete, você vai ler o capítulo 5, termina. A Sete gerou fulano, gerou ciclano, gerou beltrano, que gerou Noé. Termina então com Noé, a descendência de Sete. A descendência de Caim vai, gerou fulano, gerou ciclano. Aí fala Tubal-Caim e Naama. Essa Naama se junta com Noé. Por isso que um capítulo termina com a mulher e o outro termina com um homem. Um termina com uma mulher que é descendência de Caim e o outro termina com um homem que é da descendência de Sete, mostrando que os dois iam se juntar. E lá na frente até uma cidade recebe o nome dessa mulher, Naama, em homenagem à mulher de Noé. Ok? Daqui a pouco eu vou chegar nessa passagem. Então, aqui agora eu respondo por que os gigantes apareceram lá na terra de Canaã. Por que eles apareceram lá na terra de Canaã? Para quem não sabe, Canaã, a terra Canaã, recebeu o nome de Canaã. Canaã era o filho de Cã. Canaã era o filho de Cã. Então, essa terra chamada Canaã, aonde os judeus entraram ali, Josué entrou ali com os vencedores, essa terra de Canaã recebeu o nome do homem que deu o nome para ela. Canaã. Ele era filho de quem? Filho de Cã. Cã era descendente da serpente, descendente de Caim. Então, Canaã era descendente de Cã. Lá dentro dessa terra estava quem? Os gigantes. Os gigantes, então, são descendentes de quem? De Cã. E Cã era da linhagem da serpente. Então, os gigantes passou pela arca, passou pelo dilúvio dentro da arca. O joio passou pelo dilúvio dentro da arca de Noé. O joio passou junto com o trigo lá dentro. Os gigantes passou pela arca, dentro da arca, passou pelo dilúvio dentro da arca. Lá na frente, eles brotou novamente. Por quê? Porque os gigantes são descendentes de Cã. E Cã era descendente da serpente. Ok, irmão? Está mais claro que agora? Provou agora por que o gigante nasceu de novo? Por que Golias apareceu lá para bater de frente com Davi? Porque ele passou pela arca. Está explicado. Deixa eu pegar lá agora. Calma aí que vai ficar só nisso, não. Calma aí. Deixa eu pegar aqui agora. Davi enfrenta o gigante Golias. 1 Samuel, capítulo 17. Vamos agora para Gênesis, capítulo 10, versículo 13 e 14. Os egípcios são descendentes de Cã. Pega um dicionário, pesquisa na internet e olha que você vai ver que os egípcios de pele escura eram descendentes de Cã. Mas eu vou mostrar isso dentro da Bíblia. Gênesis, capítulo 10, versículo 13. Os descendentes do Egito foram os povos da Líbia, Anã, Liabe, Navum, versículo 14. Patruns, Caslum e de Creta, de quem os filisteus descendem. Os filisteus, então, eram descendentes dos egípcios. E os egípcios eram descendentes de Cã. Ok? Por isso que quando você vai em Salmo 78, versículo 51, fala que os primogênitos de Faraó morreram na tenda de Cã. Os primogênitos de Faraó morreram na tenda de Cã. Por quê? Porque os egípcios são descendentes de Cã. Mas eu estou mostrando aqui agora que o gigante filisteu era descendente dos egípcios. E os egípcios eram descendentes de Cã. Está entendendo, irmãos? Como é que a Bíblia vai encaixando? Nós estamos provando dentro da Bíblia da onde os gigantes que estão lá na terra de Canaã veio. Os gigantes da terra de Canaã eram filhos de Canaã. E Canaã era filho de Cã. Está entendendo? E os egípcios, descendentes também, e os filisteus, no caso, e os filisteus também, descendentes dos egípcios. Está vendo? Tudo vem de Cã. Então, os gigantes passou pela arca. Deixa eu pegar mais aqui agora. Depois você vai lendo. Depois você pega aí em sua casa e confere tudo que eu estou falando. Tem que conferir. Não é sair acreditando em tudo que a pessoa fala, não, tá? Deixa eu pegar aqui agora. Eu falei que eles são de alta estatura, né? Os gigantes, né? Os gigantes são
Só a palavra já fala, gigante, é de alta estatura. A serpente era de alta estatura. Então, o que acontece? Os egípcios eram de alta estatura? Vamos ler aqui agora. Isaías 45, versículo 14. Vamos ler na sua Bíblia aí. Isaías 45, 14 diz assim: assim diz Ial, o produto do Egito e a riqueza de Cush. Cush era filho de Cã. Cã gerou a Cush. Cush também era filho de Cã, não era só Canaã, não. Cush também era filho de Cã. Bem como os sabeus, homens de grande estatura, passaram para o teu domínio e te pertencerão. Caminhos atrás de ti, seguindo em cadeias, prostrar-se-ão diante de ti, e com voz súplices dirão. Tá? Então, se você pegar aí e olhar quem são os sabeus aí, os cushitas, existem os egípcios chamados cushitas, egípcios que vieram de Cush. Por quê? Porque Cush era filho de Cã. Aonde está isso? Gênesis capítulo 10 fala que Cush era filho de Cã. E os egípcios eram filhos de Cush. E Cush era filho de Cã. Então está tudo convergindo aí, ó, mostrando o rastro, a descendência. O que nós estamos fazendo aqui é seguindo o rastro da descendência dos gigantes. Os gigantes, então, são descendentes dos egípcios, que eram homens altos, de alta estatura. Isaías 45, versículo 14. Daqui a pouco eu vou mostrar os egípcios aqui de novo, com a sua altura aqui novamente. Então, peraí agora. Deixa eu pegar aqui agora uma outra parte aqui. Eu vou pegar aqui agora 2 Samuel, capítulo 21, versículo 20. Deixa eu pegar aqui, Samuel, capítulo 21, versículo 20. Vai dizer assim, versículo 19. A guerra continuou ainda em Gode, com os filisteus, e Eucana, filho de Iri, de Belém, matou Golias de Gade. A madeira de sua lança era como um cilindro de teceteira. Está falando que era grande demais a lança dele. Aí vem. Houve ainda outro refreca em Gade, e havia lá um campeão que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé, 24 dedos ao total. Também eles descendem de Rafaim. Os Rafaim estavam lá na terra de Canaã. Eram gigantes. Tá vendo aí? Aí vem. Como esteve desafiando Israel, Jonatas, filho de Semá, irmão de Davi, o abateu. Os 4 eram descendentes de Rafaim em Gade. Aí você agora tem que pesquisar aí, correr atrás. Os Rafaim estavam onde? Estavam na terra de Canaã, porque eles eram descendentes lá de Canaã, eram os gigantes. Os Rafaim eram os gigantes. Tinha 4 gigantes lá e os 4 gigantes foram mortos, ok? Eram os guerreiros que foram mortos. Aí eu vou pegar agora 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 23. Deixa eu pegar 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 23. Vai dizer assim: foi ele também quem matou o egípcio, um gigante de 5 côvados de altura, que tinha nas mãos uma lança semelhante a um cilindro de tear. Teceu contra ele com um bastão, arrebatou a lança da mão do egípcio. Ele é egípcio, o gigante é egípcio. Aí vem. E matou-o com a própria lança. Que altura que tinha os gigantes? 5 côvados. Sabe que tamanho que é 5 côvados? Um côvado tem de 45 centímetros a 52 centímetros. Então o gigante tinha de 2,25 m a 2,5 m, a 2,60 m de altura. E esse gigante era o quê? Egípcio. Os egípcios de pele escura, os cushitas, os egípcios cushitas de pele escura, descendente de Cush. Cush era filho de Cã, eram homens de alta estatura. Isaías 45, versículo 14. Aí ó, o versículo aí, ó. Quando isso acontecer, vocês, povo de homens altos e pele escura, povo respeitado em todo o mundo, nação conquistadora, país dividido pelos rios, sim, vocês mandarão presentes ao Criador Todo-Poderoso em El Shalom. Então, descendente de quem? De anjo caído que transou com mulher? Não, descendente da serpente que transou com Eva lá no Jardim do Éden. E aí morreram, os gigantes morreram no dilúvio, mas Naama, que era descendente da serpente, entrou para dentro da arca, com Cã também, que era filho dela, descendente da serpente, lá na frente,
procriou, foi procriando, gerou Cush, Cush gerou fulano, gerou Beltrano, gerou também Canaã. Cã também era pai de Canaã. Lê lá no livro de Gênesis, capítulo 9. Cã era pai de Canaã. Lê lá em Gênesis, capítulo 10. Cã era pai de Cush. Ok? Então, espero que tá clareando a mente dos irmãos aí. Então, Noé casou com Noema. Ah, achei o versículo aqui. Josué, capítulo 15, versículo 41. Deixa eu pegar aqui. Porque já que nós estamos fazendo um negócio, vamos fazer bem feito agora para poder destroçar essa tese aí de que anjo veio cá e transou com mulheres. Não. Eles falam isso, sabe por quê, irmãos? Porque eles lêem muito o livro de Enoque. Só que eu quero dizer para os irmãos o seguinte: Enoque, na época dele, não existia escrita. Enoque está lá no livro de Gênesis, lá, se eu não me engano, lá no capítulo 5, ou capítulo 4 ali. Então, o que acontece? Enoque, muita frase que ele falou foi passada oralmente, de um para outro. Coisas que ele citou, que ele falou, mas não que ele escreveu. Aí chegou cá na frente, algum homem escreveu um livro e deu o nome daquele livro para Enoque, como se foi Enoque que escreveu. Lá nesse livro de Enoque, eles falam que os gigantes lá tinham 3.000 côvados de altura, que equivale a 1.370 metros de altura. Já imaginou isso? Um gigante com mais de 1 quilômetro, 3.370 metros? Não faz sentido, isso aí é lenda, isso não existe. Não se baseia no livro de Enoque, não, baseia dentro das escrituras aqui que você vai encontrar a verdade. Esses gigantes não eram esse monstro que está aí, não. Eram homens de 2 metros a 2,5 metros de altura. 2 metros a 2,5 metros. Se você pegar as Bíblias mais recentes, vai falar que Golias tinha lá 8 côvados de altura, 6 côvados, 8 côvados de altura. Mas se você pegar pergaminhos que foi achado lá na gruta de Curã, fala que Golias tinha 4 côvados de altura. Então ele tinha de 2,15 metros a 2,30 metros no máximo. E não era esse gigante que está registrado lá no livro de Enoque, não eram homens monstruosos, não, irmão. Era de 2,5 metros para trás, ok? Fica nessa aí, não vai me lenda lá de livro de Enoque, não, que você não vai entender nunca a escritura. Então tá aqui, ó. Josué, capítulo 15, versículo 41, vai dizer assim. 15, versículo 41. Nós acabamos de ver aqui agora um egípcio de 5 côvados de altura. 2,25 m a 2,5 m, tá vendo aí? Então, tá aqui, ó. Josué 15, versículo 41, vai dizer assim. Gerode, Bet-Dagon, Naama e Messeba, 16 cidades com suas aldeias. Tá vendo? Uma delas recebeu o nome de Naama. Josué 15, versículo 41. Só para mostrar aqui, então, que Naama era descendência da serpente e entrou para dentro da arca. Noé casou com a descendência da serpente. Daqui a pouco eu vou entrar na questão da pele. Calma aí, filho, senão vai... Aqui, ó, vou entrar agora, na questão da pele agora. Então, Adão significa barro vermelho. O Eterno pegou um barro vermelho e fez o primeiro ser humano. Adão significa ser humano e significa barro vermelho, ruivo, avermelhado. Agora a pele escura, Romeus. O cientista vai explicar de onde vem a pele escura? Nunca vai explicar, porque a pele escura é a cor da serpente. Não estou dizendo que a pessoa que tem pele escura vai perder a salvação, não, irmão. Porque o estudo se misturou. Olha lá, o filho da perdição, Emmanuel Macron, nós não crê que ele é o anticristo, o antimachia. Ele tem a pele escura? Não, ele é branquinho, porém, filho da serpente, filho da perdição. Então, o filho... Tem pessoas hoje da pele branquinha, clarinha aí, que é filho da serpente. E tem pessoas da pele escura que é filho do Criador. Mas naquela época lá, o Eterno, quando o Eterno fez Adão, ele fez Adão com barro vermelho. A pele escura, então, que veio é de quem? Da serpente. Caim era um menino da pele escura, da pele negra. E Abel puxou o pai dele. Por isso que a hora que chega lá em Sete, fala, Sete era a imagem e semelhança de Adão. Até a cor, não é só na questão de ser um ser humano, não. É questão também de aparência também. Ele tinha a aparência de Adão, a pele clara. O outro era da pele escura. Ok? Então, vou pegar aqui agora. Vou pegar aqui. Pele. Vou pegar a pele. Como é que eu vou pegar aqui? Adão, Falei aqui. Deixa eu passar aqui. Aqui agora. Vou voltar lá nos filhos de Noé, tá? Então, era Sem, Jafé e Cã. Cã, os tradutores não querem ser honestos na tradução, porque não adianta escorrer da tradução. Não adianta. Aí não teve só ele, teve Cush. Cã, na verdade, significa escurecido, queimado. Queimado do sol, escurecido. Ele era da pele escura, negro, da pele escura. Aí você vai em Gênesis capítulo 10, versículo 6, fala, Cã gerou a Cush.
que significa Cush? Irmão, coloca o documento na tela aí, se você tiver, porque senão não coloca o documento na tela, depois vai dar merda, né? Vamos colocar o documento na tela aí, que não é eu que estou mostrando, não. É você que pesquisa no Google, pesquisa no dicionário. Eu tenho dicionário aqui, que tem meu dicionário aqui. Meu dicionário está tudo debaixo aqui, está muito difícil de tirar aqui. Então tá aí, ó. Cush. Cush em hebraico provavelmente significa negro. Em algumas versões da Bíblia, o nome é traduzido para Cush ou Cush. Então, Cush significa o quê? Negro. Por quê? Porque ele puxou a Cã. Cã era o pai dele. Aí Cã, descendente de Caim. Caim, descendente da serpente. Então, a pele escura vem da serpente. Por que eu estou mostrando isso para os irmãos? Para me mostrar da onde vem os gigantes. Se eu não fizer isso aqui, não tem como eu mostrar. Os gigantes eram de pele escura. Nimrod, provavelmente, era da pele escura, era negro também. Então, essa linhagem da pele escura saiu lá, veio na arca. Entendeu, irmãos? Outra questão. Aí, ó, no original hebraico, Cã provavelmente significa quente. Em algumas versões da Bíblia, seu nome é traduzido como cão. Então tá aí, beleza. Outra questão aqui. Os dois menininhos que nasceu, Abel e Caim. Um era claro, puxando Adão e Eva. O outro era da pele escura, puxando a serpente. Coloca na tela aí, irmãos. Meninos gêmeos hoje. Hoje existe isso. Meninos gêmeos que nascem puxando a pele de um pai, ou puxando a pele da mãe, ou meninos gêmeos que nascem um descendente de um homem, outro descendente de outro homem, que a mulher tem relação com os dois. Aí, ó, dois menininhos. Tá aí, ó. Um pele escura, outro pele clara. Assim era Abel e Caim. Quando nasceu lá, eles eram gêmeos. Porém, um puxou o pai dele, o outro puxou o outro pai dele. Abel era da pele clara, o outro era da pele escura, puxando a serpente. Coloca mais aí, tem mais aí. Não, não é isso não, pode colocar mais. Isso aí deu pouca diferença. Não, tem outro. Tem outro aí, tem dois rapazes. Um rapaz clarinho e um rapaz da pele escura. O irmão achar aí, o irmão coloca na tela depois para nós aí. Mas tem aí, ó. Tá vendo aí? Diferentes, mas iguais, a história de gêmeos em um negro e um branco. Tá vendo aí, irmãos? Então, beleza. Então, o que acontece, irmãos? Deixa eu só pegar aqui agora. O que eu pegar aqui? Até hoje ainda tem homens que... Ah, beleza. Então, o que acontece? Agora, a questão do homem gigante de 2,5 metros para baixo, o maior que já teve na Terra, ele atingiu, na nossa época agora, de 1900 para cá, ele atingiu 2,70 metros. Imagina, se você não tem noção do que é chegar perto de um homem de 2,20 metros, de 2 mil. Eu tenho 1,88 m. Mas eu vi um homem aqui na minha cidade que ele tem 2,20 m. Quando eu cheguei perto dele, eu virei um menininho perto dele. Ele é um gigante. É igual daquela época. Passou de 2 metros, é gigante, irmão. Passou de 2 metros, é gigante. Coloca a foto de alguns homens aí, irmão. Pode colocar na tela aí para os irmãos ir vendo aí. Que tem, até hoje, o gigante está nascendo na Terra. Jogador de basquete de 2 metros é baixo. Jogador de 1,90 m é baixo. Jogador de basquete lá dos Estados Unidos, os caras têm 2,15, 2,20, 2,30, 2,40. Só cara bitelão para poder colocar a bola lá dentro do cesto. Cara gigante. O irmão vai colocar na tela aí as fotos desse pessoal aí. Deixa eu só pegar aqui. No quadro branco. Vou ter que virar para o quadro aqui agora para me mostrar para os irmãos no quadro. Vou ter que virar no quadro aqui. Vou ter que virar para o quadro aqui. Mas primeiro eu gostaria que o irmão... Opa, tá caindo aqui. Eu gostaria que o irmão colocasse aí na tela aí a foto dos caras, dos gigantão, para nós mostrar aí. Que agora eu vou entrar numa outra questão aqui que vocês nunca vão ver isso em denominação alguma que eu vou falar aqui agora. Uma diferença entre duas palavras. Aí, ó. Pode colocar o vídeo desse cara aí, se quiser. Aí, olha só a foto que tem, né? Aí ele aí foi lá, isso deve ser lá porque esse país árabes para lá. Olha o tamanho desse homem aí. Eles falam que esse homem aí tem 2,40 de altura. Isso é um gigante. É um gigante Golias, esse cara aí, ó. O gigante Golias era da altura desse cara aí, ó. Então, não tem nada de anjo transando com mulher. Os gigantes eram altos porque puxou a serpente. A serpente era alta. E eu provei aí agora que a serpente é da pele escura. Como é que eu provei isso? Mostrando que a serpente era da pele escura. Deixa eu só ver vou deixar o mão passar aí.
as fotos, tem um vídeo que eu quero que o irmão passe para nós também de Nimrod, falando de Nimrod. Pois se o irmão achar o vídeo aí, o irmão pode colocar na tela para nós aí. Olha aí, irmão, você é jogador de basquete, olha o tamanho desse homem, isso não é um gigante? Então, os gigantes é isso aí, não é igual que está lá no livro de Enoque, de 1 quilômetro, 1.370 metros de altura. Não existe quilômetro, é isso aí, o gigante é isso aí, homens altos. Não sei se o irmão tem mais alguma foto. Eu mandei várias fotos aí, de vários gigantes aí, ó. O irmão colocando na tela aí para nós aí. Eu não vou deixar o irmão passar as fotos primeiro, porque senão... Aí, ó. Tá vendo aí? Olha esse jogador de basquete aí. Joga lá nos Estados Unidos lá hoje. Olha o tamanho desse homem. Isso é um gigante ou não é um gigante? Tem vários. O mais alto hoje, se eu não me engano, ele está com 2,5 metros. 2,52 metros. Foi o mais alto que eu encontrei hoje, na nossa atualidade. Mas o mais alto que já existiu de 1900 para cá, o rapaz atingiu 2,70 metros de altura. Imenso de grande. Eu acho que não vai precisar de passar todas as imagens, não, irmão, porque aí senão vai tomar muito tempo a live aqui, né? Acho que não pode colocar aquele vídeo lá de Nimrod, que ele é um vídeo bom de nós estar vendo aqui, que ele vai trazer um esclarecimento para esse estudo aqui. Aqui fica claro que o Sol indica a personificação de Osíris da mesma forma como Nimrod, o que para alguns pesquisadores do assunto seria a mesma pessoa, agora imortalizados como deuses nas inscrições do templo da deusa Ísis, que seria na verdade sua mãe e esposa Semíramis. Os registros históricos nos mostram que posteriormente Cush, o pai de Nimrod, foi venerado como deus em diferentes mitologias do mundo antigo, recebendo nelas diversos nomes diferentes, da mesma forma como Semíramis, o que ajudou ainda mais a imortalizar o nome de Nimrod, o fazendo sobreviver através do tempo em diferentes culturas. Os cananeus, por exemplo, veneravam Cush como Bel, mais tarde conhecido como Baal, sendo ele mesmo o deus mais importante para esta civilização. Tudo leva a crer que Nimrod foi um homem habilidoso, um líder nato e ambicioso, capaz de realizar feitos que um homem normal jamais conseguiria. Em relação ao poder de Nimrod, as tábuas sumérias informam que Gilgamesh, que era muito provavelmente sua versão babilônica, era possuidor de assombrosos 4 a 5 metros de altura. É fácil notarmos isso em sua estátua, onde ele segura facilmente um leão, como quem segura um pequeno gato nos braços. Outro fato que muitos não se dão conta é que o nome da poderosa Babilônia vem justamente de Babel, sendo ambas a mesma cidade que o próprio Nimrod fundou e governou. Babel seria, na verdade, a cidade que tem origem à Babilônia, sua versão mais moderna que veio a existir milhares de anos depois. Sendo assim, tanto Nimrod quanto Gilgamesh estão intimamente ligados no mesmo contexto histórico, geográfico e cronológico. No total, Nimrod fundou 4 grandes reinos, e o princípio de seu reino foi Babel, Erech, Acádia e Caoné, na terra de Sinar. Gênesis capítulo 10, verso 10. Ao notarmos a quantidade enorme de reinos fundados por este misterioso rei, logo percebemos que ele tinha algo sobrenatural, sendo, portanto, um homem muito alto e com enorme força física. Isso, obviamente, nos leva a muitas observações importantes, as quais o classificarão como tendo sido literalmente um gigante, que mais tarde sobreviveu através do tempo em muitos povos diferentes, imortalizado em suas respectivas lendas como o próprio Gilgamesh. Ao que parece, foi justamente a estatura gigante de Nimrod que fez com que os homens de seu tempo o venerassem como a um deus e o seguissem em seus intentos e conquistas, sendo, portanto, a principal razão de seu sucesso. Em confirmação à grande estatura de Nimrod, notamos que os gigantes pós-diluvianos descritos na Bíblia provêm da linhagem de Cã, filho de Noé, através justamente do tronco familiar de Nimrod. Isso porque quando Moisés enviou seus espiões à terra de Canaã, eles relataram ter visto ali os tais filhos de Anak. O texto segue dizendo que os espiões de Moisés ficaram tão impressionados que sentiram-se como pequenos gafanhotos diante da poderosa civilização que encontraram naquele local. A visão de Hermann Hohe de que, na verdade, Nimrod era de pele escura
faz total sentido quando vemos todos esses eventos acontecerem, sendo a linhagem cuxita a que deu origem à parte negra dos egípcios e hoje os próprios africanos. É importante ressaltar que a história eurocêntrica por muitos anos vem negando esses antigos reinos em uma presunção totalmente racista de que tais civilizações não deixaram legados em grandes estruturas de pedra. Infelizmente, o argumento de uma suposta inferioridade da etnia africana foi usada como pretexto para a escravização desses povos na época do colonialismo. A verdade é que as pirâmides núbias, hoje encontradas no Sudão, são justamente a prova contrária de tal argumento, pois os africanos tiveram de fato uma era de ouro em sua história dos reinos cuxitas. Essas estruturas piramidais foram na verdade construídas pelos governantes dos antigos reinos de Cush, que foi justamente o pai de Nimrod, sendo ele considerado o pai de toda a etnia negra. Viu aí, irmãos? Quer mais claro? Agora aqui, ó. Gênesis 10, versículo 6. Filhos de Cã, Cush, Messaraim. Sabe que Messaraim foi até um faraó. Aí vem Fut, Canaã. Esses são os filhos de Cã. Aí agora, o primeiro filho de Cã, então, é Cush. Aí agora vem. Cush gerou a Nimrod, que foi o primeiro poderoso sobre a face da terra. Então, e Nimrod, o rapaz também fala aí que Nimrod provavelmente era gigante. Por quê? Porque eles falam que aquele Gigalmetes lá que parece segurando um leão é um gigante, mas Gigalmetes, na verdade, é a imagem de Nimrod. Eles passaram a adorar a Nimrod como um deus. Então, eles fizeram a imagem dele como um gigante segurando um leãozinho no braço. Então, beleza. Quando você vê Noé saindo da arca com os seus 3 filhos, lá na frente Noé toma vinho. E aí ele fica bêbado dentro da barraca. Quem é que vai lá rir de Nimrod, ou vai lá rir de Noé? Quem é que vai lá fazer chacota com a cara de Noé? Foi Jafé? Não. Foi Sem? Não. Sem e Jafé pegou um lençol e tampou a nudez do pai dele. Mas Cã ficou rindo e zombando de Noé. Por quê? Porque Cã é da semente da serpente. Ok, irmãos? Então, perfeito aí. Agora ficou claro, né? Então, essa questão aí agora, já vou dar só mais uma pincelada. A pele que eu citei aí, a pele escura aí da serpente que gerou a Cã, gerou a Caim, Caim foi vindo até gerar Cã, gerar Cush, gerar Nimrod. Essa pele escura que está na terra e hoje, que vem da serpente, só deixando claro aqui, hoje não tem nada a ver com a salvação, porque se misturou tudo, tá entendendo? Tem pessoas negras que são salvas, tem pessoas negras que não são salvas, tem pessoas brancas que são salvas, tem pessoas brancas que não são salvas. Mas é só para mostrar da onde veio o gigante, da onde veio os homens de alta estatura, tem que usar a pele escura para poder encaixar, senão ninguém vai entender. E eu não tenho compromisso com o homem, não. Eu tenho compromisso com o Criador. Não estou nem aí para que as pessoas vão pensar de mim, não. Eu tenho compromisso de mostrar o que está aqui dentro da Escritura. Quiser descer o pau aí, falar que eu sou herege, que eu sou doido, pode falar o que quiser. A minha cara de preocupação com isso. Tem compromisso em mostrar aqui dentro. Quiser acreditar, bem. Se não quiser, estou nem aí com isso. Vai lá e pesquisa, olha o dicionário e olha os documentos que eu mostrei, se eu estou errado ou não. Beleza? Então agora vamos pegar aqui. Deixa eu pegar aqui agora. Aqui agora, o que me levou a trazer esse estudo, a pesquisar de novo e fazer esse estudo, foi essa tradução aqui. Se o irmão tiver ela e quiser colocar na tela, ela vai dizer assim. E quando o homem começou a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram-lhes filhas, viram os filhos dos senhores. Olha que agora como é que está nessa Bíblia aqui, irmãos. Viram os filhos dos senhores. Não fala, viram os filhos de Deus, não. Viram os filhos dos senhores. Que as filhas do homem, não é nem homens, é que a filha do homem eram formosas e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Agora o versículo 4 vai dizer assim. Os gigantes estavam na terra naqueles dias, também depois, quando conheceram estes filhos dos senhores, as filhas do homem, e lhes deram filhos. Eles foram os valentes, ou seja, os poderosos, que sempre houve homens de renome, homens de renome, homens famosos. Então, nessa aqui está os filhos, viram os filhos dos senhores, não é viram os filhos de Deus, não. Por quê? Quando eu vi isso aqui, o Eterno abriu a minha mente para me explicar agora com mais detalhe, com mais clareza. Eu coloquei aqui agora, no quadro, eu coloquei assim, quando Adão começou a se multiplicar sobre a terra, e lhes nasceram
filhas. Os filhos dos poderosos, ou os filhos dos deuses, que na nossa Bíblia está os filhos de Deus, nessa aqui está os filhos dos senhores. Aqui eu coloquei poderosos, porque a palavra deuses significa poderosos, a palavra Deus significa poderoso. Deus é poderoso, significa poderoso. Daqui a pouco eu vou mostrar isso aqui. Então, o que acontece? Os filhos... Vendo? Ó, deixa eu pegar tudo aqui de novo. Quando Adão começou a se multiplicar, na nossa tá, quando os homens começaram a se multiplicar, nessa aqui está, quando o homem começou a se multiplicar. Mas eu mostrei que a palavra Adão significa ser humano. Então, se eu colocar aqui, quando o ser humano começou a se multiplicar sobre a terra, e lhes nasceram filhas, os filhos dos poderosos, viram que as filhas do ser humano, que as filhas de Adão, eram belas e tomaram como mulheres todas que lhes agradaram. Quero trazer algo para os irmãos aqui agora, que não é falado em denominação evangélica, igreja evangélica nenhuma, e você nunca vai ver falar isso, porque os pastores estão longe de ver isso aqui. Isso aqui tem que ser revelação do Eterno para poder ver isso aqui. O Eterno tem que mostrar isso aqui, senão a pessoa não consegue ver nunca. Aqui, quando fala as filhas, aqui fala as filhas do ser humano, ou as filhas de Adão, ou aqui Adão, aqui. As filhas de Adão eram belas e tomaram como mulheres. Tá vendo aqui? Quando o ser humano começou a se multiplicar, Adão aqui é Adão mesmo. É Adão lá que foi feito do pó da terra. A tradução homens aqui está totalmente fora. No hebraico não aparece a palavra homem aqui, não. É porque os teólogos e os tradutores da Bíblia traduziu a palavra Adão como homem. Está errado, não pode fazer isso. A palavra para homem é essa aqui, ó. Se escreve com essas letrinhas aqui. Não sei se está dando para os irmãos verem aqui. O irmão vai ter que colocar na tela. E se o irmão tiver, o irmão põe. Que na nossa transliteração é Ish. Nós até fizemos um estudo sobre isso. Isha, Ish e Isha. Ish é homem. Isha é mulher. Ish, homem. Isha, mulher. Lembra do vídeo que nós fizemos sobre isso? Então, a palavra homem é isso aqui, ó. É Isha, transliterada para nós. Se escreve dessa forma aqui. A palavra homens, no plural, se escreve com essas letras aqui em hebraico. Então, aqui não está essa palavra aqui no hebraico original, não está, essa palavra não está aqui, homens, não está aqui. E essa palavra homem também não está aqui. No original está a palavra Adão, que se escreve com essas três letras aqui. O Aleph, o Dalet e o Men. Adão está aqui nessa palavra. Aí, ó, deixa eu ler o texto aqui que está aí. Em hebraico, a palavra para homem no singular é Ish. Aí o que se escreve aí, ó. O plural de homem é. Tá aí, ó. Tá vendo o plural? Que é aquilo que eu falei, que tá lá em cima do quadro. Como é um plural irregular, a palavra muda sua raiz em vez de apenas receber a terminação do padrão, tal. Beleza. Então, beleza. Então, essa palavra que tá aí na tela, que vocês viram aí agora, essas palavras estão aqui, aquelas aqui em hebraico. Só que na Bíblia hebraica, como essa Bíblia aqui, essa Bíblia hebraica aqui, essa Taná, na Bíblia hebraica e na Bíblia dos Pergaminhos, do Mamor, todas as Bíblias hebraicas, não aparece essa palavra aqui, ó, Ish aqui, nem aparece essa aqui, plural de Ish aqui, não aparece aqui não. O que aparece aqui, aqui, irmão meus? Quando os homens começaram a se multiplicar, onde está homens, o que aparece? Aparece essas três palavras aqui, ó, Aleph, Dalet e Men. Aleph, Dalet e Men é o que, irmão meus? Adão. Adão. Quando Adão começou a se multiplicar. Se eu tivesse colocado, pelo menos, quando o ser humano começou a se multiplicar, eu concordaria. Porque eu quero trazer algo aqui que os irmãos nunca ouviram falar. Ser humano, de acordo com a Escritura, no profundo ali mesmo, ser humano não é o mesmo que homem, não. Homem é os filhos de Caim. Por exemplo, os filhos de Adão, os Adãs, eles podem ser chamados de homem. Mas os filhos de Caim, os filhos da serpente, não podem ser chamados de Adãs, não podem ser chamados de Adão, não podem ser chamados de ser humano. Eles não podem ser chamados de ser humano, porque eles não são ser humano. Eles é a mistura de um animal com a mulher lá, com Eva. Não é puro, igual é os filhos de Adão, não. Todos aqueles que nasceram de Adão são Adãs, são seres humanos. Já os que nasceram da serpente, depois através de Caim, são chamados simplesmente de homem na Bíblia. Jamais os filhos de Caim
são chamados de Adão. Jamais, jamais eles são chamados de ser humano. Você não vai achar isso na Bíblia. Vou mostrar isso. Então, calma aí, então. O que acontece, então? Então, eu pensava que os filhos de Deus eram a descendência de Sete. Eram os filhos de Adão, que casou com as filhas dos homens. Só que agora inverteu, o quadro inverteu. Não, é as mulheres que eram filhas de Adão. E os filhos de Deus são os filhos dos senhores, dos poderosos. A palavra Deus aqui não está se referindo ao eterno. Se escreve dessa forma aqui, ó, Elohim, no hebraico. Elohim, Elohim. Elohim é plural de Al. É plural de Al. Falando na Bíblia Almeida, é El. Elohim é plural de El. Só para os irmãos entenderem. Eu não falo El porque El é o pai de Baal. Já o E ali é errado. A palavra correta é Elohim. Elohim, então, é plural de Al. Entendeu? El, Elohim é plural de El. Só para os irmãos entenderem. Então, Deus aqui está no plural aqui. Poderia ser deuses. Tá vendo? Nasceram as filhas dos deuses. Por que deuses? Porque Nimrod era um deus. Nimrod era considerado um deus. As filhas, os filhos do... Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui, senão não vai fazer confusão. Quando Adão começou a se multiplicar, porque Adão se multiplicou. Ele se multiplicou. Os filhos dele é a réplica dele. Cresceu em toda a terra. É a réplica de Adão. Sete era a semelhança de Adão e assim por diante. Era a réplica dele. Então, quando Adão se multiplicou sobre a terra, eles nasceram filhas. Os filhos dos deuses, os filhos dos poderosos, os filhos dos deuses, Nimrod e aquela galera toda, os poderosos da antiguidade, os filhos deles, viram que as filhas de Adão, que as filhas dos seres humanos, as filhas de Adão, eram belas e tomaram como mulheres. Pegou para eles. Ele pegou e falou, nós vamos casar com as filhas de Adão. Nós vamos casar com as filhas dos seres humanos, com as filhas de Adão. Pegou para eles, criou um harém para eles de mulheres. Por isso que Lameque lá fala que ele casou com duas. Então pegou várias mulheres e casou com elas. Os filhos da serpente casou com as filhas de Adão. Está entendendo agora? Os poderosos da antiguidade. Por isso que quando você lê Gênesis 10, onde fala de Nimrod, fala Nimrod foi o primeiro poderoso sobre a terra. Os poderosos. Tá vendo aí? Então, espere que aqui você tem entendido o que eu estou querendo passar para os irmãos. Aqui, quando você vai no livro de Êxodo 22, versículo 8, fala todo problema... Aí pode aproximar, irmão, só para os irmãos verem a tradução aí, ó, que eu mostrei aqui agora. Aí ela aí, ó. Tá vendo aí? Essa é da Bíblia hebraica que está aqui. Ok? Então, fala senhores. Não é errado. Poderosos, não é errado. Deuses, não é errado. Os filhos dos deuses, não é filhas, né? Os filhos dos deuses pegaram as filhas de Adão, as filhas do ser humano. Por isso que nessa tradução os irmãos podem ver que não fala homens, fala homem, tá vendo? Deixa eu só aproximar aqui, ó. Vou dar uma explicação para os irmãos melhor, tá vendo? Ó. E quando o homem, quem é esse homem? Começou a multiplicar. Não é os homens, não. E quando o homem, é Adão, é Adão. É porque na Bíblia hebraica aparece a palavra Adão. É o Aleph, o Dalet e o Men. Adão. Quando Adão começou a multiplicar-se, lhe nasceram filhos. Viram os filhos do Senhor, os filhos dos deuses, os filhos dos poderosos, que as filhas do homem, que as filhas de Adão eram formosas, e tomaram para si mulheres de todos que escolheram. E o Eterno diz, meu espírito não lutará comigo para sempre, por causa do ser humano, por ser ele de carne. Tá vendo? O Espírito Eterno ia contender mais com o ser humano, com os Adãos daquela época, porque tudo passou para o lado dos ímpios, passou a praticar tudo que os ímpios praticavam. Então, no dilúvio, morreu muito filho de Adão. Morreu muitos ali que pertenciam ao Eterno. Morreu no dilúvio. Perdeu a salvação? Não, porque Yahshua prega para eles quando eles estavam em prisão, mas morreu. Aí, ó, por ser ele de carne. E por isso, os seus dias serão 120 anos. Os gigantes estavam na terra naqueles dias. E também, depois, quando conheceram estes filhos dos senhores, ou seja, os filhos dos deuses, os filhos dos poderosos, as filhas de Adão, e lhes deram filhos. Estes foram os valentes. A tradução vai falar, estes foram os poderosos, que sempre houve, homens de renome, homens conhecidos pela sua força, pela sua altura, pelo seu poderio que eles exerciam naquela época. Então, tá vendo aí que coisa tremenda?
Agora espera aí agora. Agora calma aí, agora vamos chegar lá agora. Então tá. Houve uma mistura dos homens com os seres humanos. Tá vendo? Gênesis 6, versículo 4. É uma mistura dos homens com os seres humanos, dos filhos de Caim com os filhos, com as filhas de Adão. Tá vendo? Misturou tudo. Então, no hebraico, na Bíblia hebraica, nessa Bíblia Tanakh aqui, não aparece essa palavra aqui, não está aqui. A palavra que está aqui é essa aqui. Se o irmão quiser colocar a Bíblia hebraica de Gênesis 6 e capítulo 6, o irmão coloca na tela para nós. Eu vou passar para frente aqui, deixa eu pegar aqui, peraí. Vou trabalhar agora só em cima dessas. Nós vamos agora olhar agora só essas traduções aí. Não vou nem trazer outras questões. Vamos trabalhar só em cima dessas traduções, irmão. Vou falando aqui, o irmão vai colocando para nós estes versículos que estão aqui e aqui. Né? Então, aqui é Gênesis 6. Aí, ó. O irmão não tem ela marcada, não? Por exemplo, ficar fácil dos irmãos ver aonde está o risquinho vermelho. Porque senão vai ficar complicado aí para os irmãos achar a palavra aí, ó. O versículo 1 lá em cima, lá está lá, ó. Adão lá. Mas os irmãos não conseguem ler em hebraico essa palavra Adão aí, ó. Aí vai ficar difícil para eles ver. Tá lá em cima lá. Tá vendo aí? Tá em cima. Embaixo também no 2 e também aparece a palavra homem normal e aparece a palavra Adão. Por isso que é bom mostrar marcado. Tem que estar marcado de vermelho. Aí, ó. Aí, ó. Então, essa em cima aí, irmãos, é Adão. É o Aleph, o Dalet e o Mem. Embaixo também tem ela, tá vendo? É o texto que eu li aqui agora para os irmãos aqui, ó. Quando Adão, tá lá em cima lá, quando Adão começou a se multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Os filhos dos deuses, dos poderosos, aí tem a palavra Elohim aí agora, tá vendo? Elohim. Aí, ó, tá atrás. Aí vem, os filhos dos poderosos, Elohim, viram que as filhas de Adão, aí vai aparecer Adão de novo, tá vendo? Pertinho do número 2. Viram que as filhas de Adão eram belas e tomaram como mulheres todos que lhes agradaram. Viu aí agora? Que coisa tremenda. Então, quem são as filhas dos homens ali? É as filhas de Adão. Vendo as filhas de... Quando Adão começou a se multiplicar, vendo os filhos de Deus, que as filhas de Adão eram belas, tomaram para si todos que lhe agradaram. Tá vendo aí agora como é que a coisa encaixou? Então, é as mulheres aqui que é da descendência boa. E os filhos de Deus aqui, que é da descendência maligna. Porque Deus aqui é deuses, é poderosos, é governantes. Isso não é tese, não. Até os rabinos lá do século 200, depois do Machia, fala que a palavra Deus aqui se refere a governantes, a poderosos, homens poderosos daquela época. Tá entendendo? Então os rabinos lá atrás falavam isso. Agora deixa eu pegar aqui agora. Peraí agora. Então vamos chegar aqui agora, então. O que acontece agora? Eu vou mostrar uma diferença aqui para os irmãos perceberem. Então aqui, ó, aquilo que eu estava falando. Êxodo 22, versículo 8. Lá fala assim, quando fosse para Israel resolver um problema, era para Israel levar perante os juízes. Algumas traduções vai falar, leva perante os juízes. Outras traduções vai falar, leva perante Deus. Porque os juízes daquela época eram homens poderosos. Eles eram chamados de Deus também. Ou deuses. Por exemplo, os Salmos 82, versículos 6 e 7 fala assim, vós sois deuses, mas como homens morrereis. Vocês são homens e são deuses. Quem eram esses deuses aqui do Salmos 82, versículos 6 e 7? Os juízes de Israel. Quando você lê Êxodo 21, também vai falar o mesmo de Êxodo 22, 8, para levar os problemas diante de Deus, ou alguma solução diante dos juízes. Deuteronômio 32, versículo 8, quando o Eterno esparramava, quando o Eterno separou os filhos de Adão, aí fala que ele separou as nações de acordo com os filhos de Deus, de acordo com os filhos dos deuses, de acordo com os governantes poderosos daquela época. Aí ele separou ela de novo aqui, entendeu? Beleza. Então aqui agora está explicado. Agora eu vou pegar versículos chaves só para esclarecer para os irmãos o quanto isso aqui é tremendo. Bom, se o irmão tiver aí alguns fotos que eu mandei da Bíblia de Jerusalém, marcado de amarelo, onde fala filho de Adão, os filhos de Adão. Porque se você pegar a Bíblia de Jerusalém, você vai ver várias passagens onde fala assim, os filhos de Adão. Mas na sua Bíblia Almeida está os filhos dos homens, colocando assim que tanto faz ímpio como os filhos do Eterno, tudo é homens na terra. Não, a Bíblia faz separação. A Bíblia, quando está se referindo aos filhos do Criador, a Bíblia chama eles de filhos de Adão. Quando está se referindo aos filhos de Caim, a Bíblia fala
filhos de homem. Homens. Aí ela não põe Adão, a palavra Adão não aparece lá no hebraico. Por quê? Porque é filho da serpente. Filho da serpente é chamado de homens, mas não é chamado de Adãs, não é chamado de ser humano. Eles não são seres humanos. Por quê? Porque a cobra é que é o pai deles. Aí, ó. Como é preciso, ó Deus, o teu amor, deste modo os filhos de Adão se abrigam à sombra de tuas asas. Quando você vai na Bíblia Almeida, fala, os filhos dos homens se abrigam debaixo das suas asas. Os ímpios abrigam debaixo das asas do Criador? Não. É os filhos de Adão que procura abrigo debaixo das asas do Criador. Essa Bíblia, essa tradução aí, eu vou mostrar. Dá só um tempo aí, irmão. Deixa eu mostrar essa tradução aí. Que eu vi para tela aí. Deixa eu mostrar ela aqui. Aqui no quadro, aqui, ó. Essa tradução aí tá aqui, ó, em Salmos 49, versículo 2 e 3. Eu tenho ela, essa tradução que está aí na tela, é essa aqui, ó, da Peshitta. Por isso que tem que ter várias traduções para você entender os segredos do Eterno e as revelações que o Eterno quer mostrar para nós. Senão nós não entendemos nunca. Salmos 49, versículo 2 e 3. Pode colocar na tela aí de novo agora, irmão. É essa Bíblia aqui. Essa Bíblia aqui. Aí, ó. Filhos da terra, ou tradução correta seria filhos de Adão e filhos dos homens, ricos e pobres juntamente. Está fazendo uma separação entre os filhos de Adão e os filhos dos homens. Quem são os filhos de Adão? Aqueles que nasceram de Adão com Eva. Quem é os filhos dos homens? Aqueles que nasceram de Eva com a serpente. Os Salmos separam os dois, mostrando que os dois não é o mesmo. São duas linhagens em cima da terra. Um é joio, o outro é trigo. Se o irmão tiver esse texto aí em hebraico, coloque em hebraico agora para os irmãos verem as duas palavras lá agora. Em hebraico. Deixa eu só beber um gole de água aqui. Salmos 49 em hebraico. Tá marcado de vermelho. Tem paciência aí, irmãos, porque isso é interessante os irmãos verem. Aí, ó. Salmos 49 vai se encontrar então no versículo 3. A palavra de trás e a sua direita, e aqui está à direita para mim. É o Aleph, o Dalet e o Men. Adão, aí ó, os filhos de Adão, aí, não. Cresceu demais na minha tela aqui, irmão. Não sei se ficou bom para os irmãos aí. A outra frase, então, é filhos de, a primeira frase é filhos de Adão, e a outra, filhos dos homens, ou filho do homem. Está se referindo aos filhos da serpente. Olha como é que é diferente as palavras. A palavra homem se escreve com o Aleph, o Iod e o Shin. Aleph, Iod e Shin. Agora a palavra Adão se escreve com Aleph, o Dalet e o Men. Tá vendo? É diferente. Adão tem os filhos de Adão e tem os filhos da serpente. Tem os filhos da serpente, são chamados de homens ou homem. Tá vendo aí a diferença? O Salmo separa os dois. Vamos agora voltar para a tela aqui, irmão. Aí o irmão vai procurar isso aqui para mim agora. O irmão procura para mim agora Salmos, capítulo 8, versículo 5. Eu vou ler na Bíblia de Jerusalém. Deixa eu ler na Bíblia de Jerusalém. Se o irmão achar aí, o irmão procura para nós. Eu vou só ler esses versículos que eu estou terminando, tá, irmão? Salmos. Vou pegar aqui Salmos. Salmos 8, versículo 5. Na Bíblia de Jerusalém vai estar assim, quer ver? Aqui está assim. E quem é o homem para dele te lembrares, e um filho de Adão para vires visitá-lo? E o fizeste pouco menos do que um Deus, pouco menos que um anjo, coroando de glória e beleza, para que domine as obras de tuas mãos. Sobre os teus pés tu o colocaste. Estou falando de Yaush aqui. Porém, está chamando de filho de Adão. Quem é o filho de Adão para vires visitá-lo? Tá vendo? Tu se importa com os filhos de Adão? Lógico, o Eterno se importa com os filhos de Adão, porque ele viu Yaush para morrer por eles. Por isso que Yaush é chamado de o último Adão. O último Adão. Tá vendo? Tá entendendo? O Eterno, então, vai salvar quem? A linhagem de Adão. Ele não vai salvar a linhagem da serpente. A linhagem da serpente é joio. A linhagem de Adão é trigo. Então, os filhos de Adão que vai nascendo são predestinados. Eles vão ser salvos. Está quase tudo dentro das denominações evangélicas. São trigo. São filhos de Adão. Não tem esse conhecimento que eu estou passando para você aqui, não. Agora, os filhos da serpente são joios. São chamados simplesmente de homens. Homens. Agora, os filhos de Adão não. São chamados de Adãs, ou seres humanos. Tem uma diferença. Tem uma diferença. Então,
Para você ver essa diferença, você tem que pegar uma Bíblia como essa aqui. A Bíblia de Jerusalém. Se você pegar uma Almeidazinha dessa aqui, traduzida pelo padre João Ferreira de Almeida, essa aqui, ela fala homens, ela não faz diferença de homens para Adão não, ela não faz diferença não. Ela fala os filhos dos homens, não tem diferença. Aí, ó, somente um sopro são... Esse aí é o Salmos 62, versículo 10. Fala, somente um sopro são os filhos de Adão. Apenas mentira, os filhos do homem. Tá vendo? Se subissem na balança, juntos seriam menos que um sopro. Os filhos de Adão com os filhos dos homens subissem na balança, os dois é menos que um sopro. Só que fala que os filhos da serpente são mentira. E os filhos de Adão, um sopro. Os filhos de Adão é um sopro. Os filhos da serpente é mentira. Isso não é verdadeiro. Isso parece com os verdadeiros, mas não é. Aí, olha, deito-me em meio a leões que devoram os filhos de Adão. Esse é o salmista Davi falando que os filhos dos homens, os filhos da serpente, queriam destruir os filhos de Adão. Os filhos da serpente estão em cima da terra e fazendo guerra, matando, aprontando, estrupando. É o capeta em cima da terra, os filhos da serpente, os filhos dos homens. Mas os filhos de Adão são os filhos do Criador. Está entendendo? Tem uma diferença. Aí, ó, para anunciar as façanhas aos filhos de Adão. O Eterno quer mostrar a sua façanha para os filhos de Adão. O Salmo 115, se o irmão achar aí o Salmo 115, o irmão coloca na tela aí, que vai dizer aí o Salmo 115. Deixa eu pegar aqui, Salmo 115. Na Bíblia de Jerusalém, deixa eu caçar aqui o Salmo 115. O irmão está procurando o Salmo 115 aí para colocar na tela aí, para mostrar a diferença. Para nós achar a diferença. Salmo 115, versículo 16. 115, versículo 16 na Bíblia de Jerusalém. Na Bíblia de Jerusalém, irmão. Vai dizer assim, na outra deve ser o versículo 15. 115, 15. Na Jerusalém é 115, 16. O céu é o céu de Iau, mas a terra ele deu para os filhos de Adão. A terra ele deu para os filhos de Adão. Sabe como é que está na sua Biblinha Almeida? Está assim, a terra ele deu para os filhos dos homens. Como se a terra é dos ímpios também. Não é deles, não. Os filhos da serpente, a terra não é para eles, não. A terra é para os filhos de Adão. De Adão com Eva. Não é da serpente com Eva, não. Da serpente com Eva, os filhos dos homens. O irmão está procurando o salmo aí para mostrar para nós. Vou deixar o irmão procurar, porque aí nós vamos encerrar a live. Mas eu quero pegar todos esses versículos aqui. Ó. Vou mostrar todos esses versículos. Quando nós mostrar todos esses versículos aqui, não dá para poder parar, não. O irmão está procurando aí para achar aí. Se quiser colocar também... Se o irmão quiser colocar também as páginas em hebraico aí, o Salmo 62, versículo 10, para mostrar. Acho que não vai ser preciso. Basta alguém pegar. Você vai escrever na internet assim, Bíblia Hebraica Alepo. Bíblia Hebraica Alepo online. Aí você vai pegar ela no celular, vai estar lá, cada versículo desse aqui, você vai comparar o que eu estou falando. Quando você pegar lá na Bíblia Hebraica online, o Salmo 62, versículo 10, você vai ver falando lá, homem escrito desse jeito e Adão escrito desse jeito. Filhos dos homens, vai estar desse jeito. E lá vai estar, filhos de Adão. Essas duas palavras vai estar lá na Bíblia hebraica, Alepo. Homens e Adão. Filhos dos homens e filhos de Adão. Filhos dos homens e filhos de Adão. Mostrando que um é um, o outro é outro. Porque esse aqui não está aqui em Gênesis 6. Quem está em Gênesis 6, versículo 1, 2 e 4 é Adão, não é homem. Quando Adão começou a se multiplicar, não é quando os homens começaram a se multiplicar. Isso é erro gravíssimo que os tradutores colocou, porque eles não sabiam a diferença entre os filhos da serpente com os filhos de Adão, não. Eles não sabiam disso. Agora que a revelação veio à tona, então agora ficou claro que um é um, o outro é outro. Um escreve com Aleph, Dalet e Mem. O outro escreve com Aleph, Iod e Shin. Tem diferença. Está entendendo, irmãos? Então, eu não sei se o irmão tem aí os Salmos... Nós mostramos os Salmos 42, versículo 23, né? Eu queria que o irmão mostrasse Jeremias 49, versículo 17. Não sei se o irmão vai achar. Se o irmão achar, o irmão mostra. Se o irmão não achar, eu vou ler nessa Bíblia aqui, Jeremias 49, versículo 18. Nessa peixita aqui. Aí, ó. Tá aí, ó. Gênesis 49,
versículo 18. Está aí nessa aí. Ó. Tá vendo aí que tem a palavra homem, é a primeira. A segunda é Adão. O que está escrito nesse texto? Nesse texto na Bíblia Peshita está escrito assim: será derrubada como Deus derrubou a Sodoma e a Gomorra, declara Ial. Não morará ali homem algum. Está falando que depois que derrubasse essa cidade, não moraria ali homem algum, nem habitaria ali filho nenhum de Adão. Não habitaria ali o filho de Adão, filho de Adão. Os filhos de Adão não iam habitar nessa cidade e nem os filhos dos homens. Está dando para entender, irmãos? A diferença? Os filhos de Adão e os filhos dos homens não iam habitar nessa cidade mais. Por que ele não virou e falou assim, lá não vai habitar? Os filhos dos homens não vão habitar ali mais. Mas no hebraico original tem as duas palavras, Adão e homem. Aí, ó, nessa aí tem, e nessa aqui também tem. E nos pergaminhos antigos lá do Mar Morto também tem. Por quê? Porque tem diferença. Tá vendo? Então, quando o Eterno fala para Ezequiel no capítulo 2, versículo 1, ele fala assim, coloca-te de pé, na Bíblia Almeida, coloca-te de pé, filho de homem, filho do homem, coloca-te de pé, filho do homem. Aí você pensa, filho do homem é porque é um mortal que está em cima da terra. Não, na Bíblia hebraica está assim, coloca-te de pé, filho de Adão. Coloca-te de pé, filho de Adão. Porque Ezequiel era um crente salvo, era trigo. Então ele era filho de Adão, descendente de Adão. Está entendendo? Por isso que quando você pega a genealogia de Yaush no livro de Lucas, fala, Yaush era filho de fulano, filho de ciclano, filho de Beltrano, filho de Beltrano. Aí o último ele fala, Beltrano, filho de Adão, e Adão, filho de Ial. É a linhagem. A linhagem. Então é importante a linhagem que está em Gênesis capítulo 4 e a linhagem que está em Gênesis em capítulo 5. A linhagem de Gênesis capítulo 4, que começa com Caim, deveria ter começado com a serpente, para poder ficar mais claro. O Eterno sabe todas as coisas. Ele deixou desse jeito para revelar na hora certa. Caim gerou fulano, fulano gerou Beltrano. Se começasse assim, a serpente gerou Caim, Caim gerou Enoque, Enoque é outro Enoque, né? Aquele Enoque. Tem dois Enoque, um no capítulo 5 e outro no capítulo 4. Caim gerou o seu filho chamado Enoque, deu o nome para a cidade ao nome do seu filho. Enoque gerou fulano, gerou seu Beltrano, pá, beleza. Aí, capítulo 5, Adão gerou a Sete, Sete gerou fulano, gerou ciclano. Tá entendendo? A bagaceira? Satanás trouxe os filhos dele para cima da terra. Agora, quem são? Eu não sei. Eu não sei quem é. Tá aí no nosso meio aí, ó. O trigo e o joio. O filho da serpente e os filhos do Criador. A pele, a cor da pele, misturou tudo que não dá para saber mais nada. Tá entendendo? Então, a salvação não está na cor da pele mais. Negro vai ser salvo. Por isso, fala, a vontade do Criador é que todo tipo de homem seja salvo. É preto, é branco, é japonês, é alemão, é coreano, é judeu, é hebreu. Todo tipo de homem vai ser salvo. Por quê? Porque uns não vai ser salvo. Então, uns vai para o lago de fogo e outros vai para o paraíso. Uns vai ser salvo e outros não. Uns é filho do Criador, outros é filho de Satanás. Então, Satanás queria trazer seus filhos para cima da terra. E os seus filhos não vieram através de anjo transando com mulher, porque se fosse assim, Adão teria transado com Eva, ele diretamente, porque ele é um anjo, ele é um querubim. Mas ele não fez isso porque ele não procria, ele não gera, ele não procria. Então, para isso, ele teve que usar uma serpente, o animal mais astuto que andava no jardim do Éden, falava. Passou a rastejar, depois que o Eterno lançou a maldição, falou, da agora para frente você rastejará sobre o teu ventre. Se você quiser entender sobre isso, assista essa live aí, ó. Tá vendo? O motivo do porquê Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Tremendo isso aí, ó. Ou então, a semente da serpente também. Tem lá, tem um título também, a semente da serpente. Ou então, a outra capa, o linho, a cevada, o trigo e o joio. Se você assistir essas 3 lives aí, ó, essas 2 lives aí, seu entendimento vai abrir com respeito a isso aí. Mas agora eu creio que agora você entendeu a tradução correta, então. É essa aqui da Tanakh. Os filhos dos senhores, os filhos dos poderosos, possuíram as filhas de Adão. E aí continuou gerando gigante. O gigante já estava existindo antes. Por quê? Porque antes dos filhos dos poderosos tomar as filhas de Adão, eles já estavam transando entre si. A descendência deles já estava transando entre si. Com certeza, Caim
tomou como mulher uma das suas irmãs ou uma das suas primas. Entendeu, irmãos? Ou sobrinha. Ele tomou uma delas e casou com elas e dali começou a gerar a sua própria descendência. Por quê? Porque Adão, no livro de Gênesis, capítulo 5, fala que ele gerou filhos e filhas. Capítulo 5, Adão gerou filhos e filhas. Caim foi lá e pegou uma das filhas de Adão, ou uma das suas primas, ou uma das suas sobrinhas, e casou com ela e teve filhos. Foi gerando a descendência da serpente em cima da terra. Espero que ficou claro. Xará de alto para vocês.